Terceira e última parte. Agora são 19 horas e 35 minutos. A minha voz já está falhando, mas vamos concluir, né? Bom, Nibiru existe, e eu testifico isso. A história que está nos livros e na ópera rock dos Anunnakis, Mensageiros do Vento, é real, porém com uma parcela de encobrimento. Houve arrependimento da parte dos niburianos? Sim. Tanto é que os que ficaram para trás ficaram para combater os que ficaram para se aliar com uma outra raça caída. Os que ficaram de má fé, eles não tinham tecnologia, somente a roupa do corpo. E os que ficaram para destruir esses que ficaram de forma ilícita, acabaram sofrendo pela mudança na atmosfera do planeta. E tiveram que se abrigar e passar, né, por esse sono, hipersono, nessas câmaras, que são esses sarcófagos que eu mencionei na primeira parte do áudio. Uma vez que os benevolentes ficaram para combater os hostis também sofreram com a descendência, né, a decadência, melhor dizendo, a decadência atmosférica, e tiveram que se refugiar em cidades abandonadas, intraterrenamente falando. O período passou, eles vieram para a superfície, tentaram chegar no continente antártico. No continente antártico, eles não tiveram êxito, porque a tecnologia aquoperiana que está ali
impediu eles de se aproximar, por causa da leitura da sua parte energética, eles seriam hostilizados, mortos por essa tecnologia, e ao longo do período, eles levantaram para si os reis, as rainhas, as descendências da linhagem pura de sangue que hoje nós temos no mundo aí, a descendência mais direta entre os Churupaques e os Anunnakis, com mesclagem dos Raiazins, foram os Homo capenses, né? Como todos vocês aí já têm conhecimento em relação a isso. Após esse período, houve o novo período. E o que é o novo período? O novo período é o período de ascensão a partir do ano 1000 do nosso calendário. O ano 0, desculpa, do nosso calendário. Então foi ano 1. É o que traz como referência a lógica quando os arqueólogos dizem assim, esse monumento ele é 200 anos depois de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Você já sabe sobre isso. Então esse período onde se cultuou o calendário e começou a fazer a contagem dos dias, houve essa doutrina de hora e tempo. Então eles começaram por aí. Então houve a separação do céu e da terra, houve a separação do dia e da noite pela questão de um conhecimento sensitivo temporal. Então hoje nós temos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Em alguns períodos, em algumas partes do mundo, como da Antártica, por exemplo, em algumas partes do Canadá, você tem o dia inteiro do que chama de sol da meia-noite, onde não há o período noturno, somente o período diurno por um período de tempo. Então há essas divergências, né? Minha garganta está muito seca. E com isso, gente, foi estabelecido as regras do mundo. Foi estabelecido o calendário. Através do calendário foi estabelecida datas festivas. Através das datas festivas foi estabelecida a entrada e a saída de um império. Tá entendendo? Então, esses criados geneticamente por esses seres que conseguiram novamente respirar após uma adaptação biológica na nossa atmosfera, eles ficaram soltos. E outras raças hostis também foram atraídas por eles. E aí começou a parceria para o domínio global, onde eles queriam estabelecer aquilo que outrora correspondia ao mundo deles. Só que os planos deles foram por terra, porque alguns reis de linhagem pura deles, né, linhagem de sangue, que tinha característica humana e réptil ao mesmo tempo, né, eles começaram a se rebelar, porque eles viram que o propósito desses seres eram ruins. Então esses impérios caíram. Outros se levantaram para sobrepor a queda daquele que era considerado por esses seres império rebelde. E aqueles que tinham ido para Nibiru não podiam mais voltar. Não podiam. Então os que ficaram e dormiram estão em um sono, que eu chamo de hipersono, até os dias de hoje. Aqueles que acordaram, inclusive, não pode ir ao encontro daqueles que ficaram para o destruir. Justamente por causa daqueles guardiões que eu falei. E hoje, muito menos por causa daqueles que observam, né? Então a saída foi destruir a humanidade através da guerra. Então aqueles confrontos medievais
aquilo lá é muito simplificado. Aquelas guerras religiosas é muito simplificada também. A Primeira Guerra Mundial foi destaque. A Segunda Guerra Mundial, basta qualquer pessoa ter interesse de assistir a história, vai ver a atrocidade. Então, Adolf Hitler, ele foi uma pessoa que sempre procurou pela história do que se chama misticismo, né? Que não tem nada de misticismo, é a pura realidade. E ele se encantou por essa história. E ele quis saber quem eram esses deuses. Então, o sacerdócio desses deuses mandaram, né, os seus emissários para a superfície, que conseguiu driblar a mente de Hitler. O mesmo ficou fascinado por aqueles seres lagartos, por aqueles seres nórdicos hostis, por outras civilizações intraterrenas que eu não vou falar porque eu não tenho autorização para isso. A pedido deles mesmo, não vou falar. Ele ficou maravilhado. E ele prometeu que ia unificar a um só sangue e a uma só nação aquele povo que fosse compatível geneticamente com esses deuses. E esses deuses, o que eles fizeram? Quem lembra do que eu falei de Zamaniel, do tal Salomão, né? Que ao longo da história corrompeu todos aqueles códigos, né? Então você que me acompanha e presta atenção, você sabe do que eu estou falando aqui. O que aconteceu, gente? Foi passado códigos e sigilos para Hitler. E um só homem conseguiu manipular todo um país. Depois expandiu para o mundo. E todos ficavam fascinados com seu discurso. A linhagem direta de sangue de Eaenk, os traços genéticos, são os judeus, não os jesuítas, tá? Os judeus. Os jesuítas são de uma linhagem de Enlil. Tá entendendo? Então, Hitler, através desses seres, principalmente dos liburianos que ficaram para trás e que odiavam Enlil e Enki, exigiu o autoextermínio do judeu. Por isso houve aquela perseguição. Por isso que Hitler matou muito mais de 11 milhões. Não é 6 milhões, é 11 milhões de judeus. 3 milhões e 700 mil negros, 917 mil homossexuais. Isso aí a história não vai te contar porque é um dado pessoal que me foi dito por eles. Não foi 6 milhões de judeus. Foi 11. Então ele teve êxito. Para ele, a pessoa tinha que ter olhos azuis, como os homocapenses têm, olhos verdes, como os nórdicos têm, serem altos, como os lagartos. Então ele enlouqueceu. Aquela historinha de carocha da Segunda Guerra Mundial, que é mostrado em documentários, aquilo ali é piada, mas vale a pena a gente assistir. Mas a história verdadeira por trás daquilo ali é muito grave. Tanto é que o símbolo que eu falo, o sigilo, né? O sigilo de repúdio, que é uma fração do sigilo principal, é a suástica. A suástica, ela é uma peça de um quebra-cabeça de 10 peças. Então imagina um quebra-cabeça de 10 peças, imaginou? Você tirou uma peça, sobrou quantos? 9 peças. Então aquela peça que sobrou é a suástica.
E só com essa única peça, junto com o código que ele recitava, porque a bandeira nazista, ela era o pedaço dessa peça de sigilo. Então a suástica é um sigilo em 10. Por que que a suástica ela estava espalhada em todo o mundo? Porque toda vez que ele mencionava o código, entrava em conexão com a suástica e todos que estavam debaixo dela clamava Heil Hitler. E todos eram dominados pela palavra que saía da boca daquele homem, que encantado com aqueles seres lagartos e com aqueles seres nórdicos, com os homocapenses, e com a promessa de que poderia restituir e reviver os primeiros deuses, que são os Aquirins, que não tem nada de deuses, é somente uma raça muito avançada, que foi citada no livro de Enoque como sendo os 200 anjos caídos, né? Quem quiser ler o livro apócrifo de Enoque, ali não faz menção aos Anunnakis de Nibiru, faz menção aos Aquirins, ok? Então está explicado aqui. Ele foi até a Antártida, por ele ser humano, mesmo sendo um péssimo ser humano, inimigo de uma espécie. Ele foi porque aquela tecnologia ela não o destruiu, porque ela não foi programada para destruir humanos, mas sim neburianos e churupaquianos. Essa raça churupaquiana não existe mais. E os homocapenses também, que é a linhagem mais pura dos Aquirins, que são aquelas pessoas que têm o crânio alongado, né? Porque os Aquirins têm crânio alongado. Pronto, ele chegou lá, viu, seguindo todo o roteiro, né, passado por esses seres, conseguiu adentrar em uma das cavernas. Uma recentemente foi divulgada, inclusive, pelo Pentágono, que é um complexo octogonal. Esse complexo octogonal ele é todo feito de granito. Na verdade, ele foi esculpido em uma rocha de granito. É a coisa mais linda que você possa conceber. E ali dentro tem alguns corpos, né, dos Aquirins. E o Hitler teve acesso a isso. E uma das simbologias, um dos sigilos que traz nesses sarcófagos é aquele símbolo da SS. Eles falam SS, mas aquilo ali na verdade é uma arma egípcia, né? É uma espada egípcia. Se você pegar uma espada egípcia e colocar ela ao contrário, uma do lado da outra, vai parecer que é o símbolo da SS. Então por que Hitler mais tarde criou a SS, né? Porque a SS foi escolhida para ser os guardiões dos Aquirins, os representantes legais dos Aquirins. Então foi uma mistura que eu não vou aqui explicar muito para vocês, e vocês não vão encontrar essa história em livro nenhum, pode ficar tranquilo, tá? Eu sou uma das pessoas que fala sobre isso abertamente. Talvez outro pode falar em cima daquilo que eu falo, não tem problema, tá? Basta a pessoa correr atrás e pesquisar, que ela vai ver que através das pesquisas que ela fizer, o que eu falo tem sentido, mas é lógico que eu não vou poder falar abertamente aqui, porque vai assustar muita gente. E com isso, ele conseguiu dominar o mundo, né? Convenceu os japoneses. Os japoneses, adoradores dos dragões, viam os lagartos, né? Répteis niburianos, se encantaram. Então houve promessa para Stalin, para o imperador chinês, japonês e para outros tantos por aí. E os guardiões da história, como em referência, né, os lamas tibetanos, a quem a Graça Pimentel tem grande respeito por eles, eles ficaram no mato sem cachorro, né? Foram o alvo principal a ser perseguido, mas não me compete a mim contar essa parte da história. Quem sabe um dia a Graça ela faça um novo livro contando isso para vocês. Então, gente, houve aquela baderna, né? E acabou-se a Segunda Guerra Mundial, só no papel e na imagem, porque ela continua até os dias de hoje.
Quer destruir uma nação? Critica o Deus daquela nação. Nós temos aí grupos terroristas. Nós temos um grupo que acredita em Abraão como pai da fé. Nós temos um outro grupo que acredita que Maomé é maior que Abraão. Nós temos um outro grupo que acredita em deuses com formato de animais. E nós temos o Deus cristão, não é verdade? Então nós temos o Deus católico, o Deus protestante. Nós temos vários deuses por aí, vários santos também. Então você quer perder a amizade com alguém? É você criticar a crença dele. Ele vai te abandonar. Tá entendendo? Então a religião, ela é muito mais letal do que um tiro de 7,62 ou um tiro de 20 milímetros. Tá entendendo? O mundo não tem que ter religião. O mundo não tem que ter Deus. O mundo não tem que ter crença em nenhuma. Porque enquanto a humanidade acreditar que ela deve satisfação a algo que ela não vê, ela sempre vai ser submissa. E qualquer homem vai se tomar de coragem e de malícia para querer defender o nome do seu Deus. Por isso que eu volto aqui a afirmar que aquele hino que canta John Lennon, quando ele canta junto com a esposa dele, aquele ali é o hino mundial. Então, os governos A e os governos B acharam uma solução. Vamos introduzir a religiosidade desde a era antiga e deixar que eles se matem entre eles. Tá entendendo? As pessoas zombam do nome de Agnachete. As pessoas zombam daquilo que elas não conhecem. Eu vou lá para discutir com elas? Não. Porque Agnachete não é minha deusa. Agnachete não é religião. Agnachete é uma mulher. Mãe de família. Princesa em um planeta. Sucessora de sua mãe. Você acha que ela fica ofendida com essas pessoas taxando o nome delas de qualquer coisa? Ela não é humana. Ela é maior do que isso. Agora vai falar do Deus do cristão para você ver. Vai falar do Deus do islamismo. Vai falar do Deus do budista. Você vai ser tido como inimigo número 1. Vai falar do santo do católico para você ver. Fala da Nossa Senhora, do São Jorge, do São Pedro, São Paulo, de São Cipriano para você ver. Você vai ser tido como inimigo número 1. Porque essas pessoas enxergam e devotam essas figuras. Elas estão erradas? O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Então há diferença no compartilhamento de uma mensagem. Se você acha que o fulano ali está falando a verdade, deixa ele falar a verdade dele. Entendeu? Se você acha que o fulano ali está falando mentira, deixa ele para lá. Se as pessoas estão ouvindo ele, deixa. Ou você também quer ser Deus na vida dessas pessoas? Eu acho engraçado que na boca do soberbo e do homem vil, ele fala, abre aspas, né? Por que que o ser humano deixa ser enganado? Por que que o ser humano não desperta?
Fecha aspas. Depois ele mesmo critica a outra pessoa por ser livre e poder ouvir quem ela quiser. As pessoas tentam instruir as outras a acordar e elas mesmas estão dormindo. Tá entendendo? Então, para você compreender a vida, gente, é muito simples. Para você compreender a história das guerras, é muito simples. Sabe? Se você não acredita em Deus, assim como eu não acredito, porque o único Deus que eu acredito é aquele que existe dentro de mim, a Ele eu dou toda a honra e toda a glória, porque onde eu for Ele está comigo literalmente. Se eu passar um perrengue, Ele passa comigo. Se eu me der bem, Ele também se dá comigo. Porque nós temos que ser o nosso próprio Deus. Seja Deus de si mesmo. Não dê a sua glória para ninguém. Esses seres hostis, que já foram sentenciados, aguardam agora sua morte. Eles sabem do fim deles. Mas enquanto eles têm força, lógico que eles estão com o corpo biológico envelhecido, caindo aos pedaços, vivendo à base de tecnologia, eles deixarão de existir para sempre. Mas o prazer deles é ver guerra. E assim como foi na antiguidade, onde a sua própria espécie, lutava entre si para destituir uma família, assim somos hoje. Pai não respeita filho, filho não respeita mãe, irmão não respeita irmão, ninguém respeita ninguém. Não é verdade? Mas você não vai me ver falando mal de ninguém. Porque a gente fala daquilo que a gente é. Se você quiser identificar um mentiroso, é você falar para ele: fulano, você é mentiroso. Se ele der piripaque e surtar, realmente ele é mentiroso. Mas se ele se manter calado, como eu me mantive o tempo todo, você vai saber que ele fala a verdade. Porque quem fala a verdade vai merecer sempre o castigo. E quem fala a verdade não está nem aí para a opinião alheia. Muitas pessoas já me perguntaram no passado, algumas me perguntam ainda hoje: Carlos, por que lá nos seus vídeos no YouTube, os comentários lá são todos desativados de todos os vídeos? Eu sempre respondi a mesma coisa para todas as pessoas: é porque a sua opinião não me interessa em cima da minha história. Se eu fosse professor de matemática, geografia, história, física, química, filosofia, literatura, aí sim a sua opinião acerca do que eu ensino seria válida, mas não em cima da minha história. E as pessoas até veem sentido nisso. Então, quando você vê alguém falar de Nibiru, procure pesquisar. Se você acredita, bem. Se você não acredita, para Nibiru não faz efeito algum. Para os habitantes de lá não faz efeito algum. Afinal, o nosso planeta está doido para o dia da sua libertação chegar. O ser humano, quando ele se depara com catástrofes, como ocorreu aquele tsunami, no Japão, todo mundo entra em crise. Aquele terremoto no Haiti, todo mundo maluco. No Chile, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. É aquela coisa doida. Quando vier verdadeiramente uma catástrofe que vai desestabilizar nações inteiras, aí você vai entender. Quando o governo falar publicamente: olha, gente, existe um planeta
A gente não sabe se é planeta, se é um meteoro, a gente não sabe. Mas entrou no nosso sistema solar e por alguns anos vai causar algum tipo de anomalia. O dia que o governo for decente e falar isso abertamente, ou algum PhD for honesto com ele mesmo e colocar o dele na reta para admitir a existência de Nibiru, esse homem ou essa mulher merecerá um abraço. Né? Mas enquanto existir mentirosos que te convençam do contrário, você vai achar que a mudança climática no seu planeta é normal. Que a duplicação de uma bactéria, de um vírus, é normal, faz parte da natureza. A natureza sempre foi assim. Como é que você sabe que ela sempre foi assim? Porque um PhD te falou? E aí? O mundo lá fora não está falando mais no coronavírus. É muito difícil você ver uma programação internacional. Eu tenho programação internacional na minha casa. Eu vejo, eles não falam. É muito raro. No Brasil, todo dia tem gente morta. O camarada sofre uma parada cardíaca, é coronavírus. Ele morre de AVC, é coronavírus. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou aqui dizer o nome, que é muito importante para mim. Ela um dia falou comigo assim, olha, aqui no meu trabalho tá tudo às moscas, tudo tranquilo. Tá entendendo? Aí você olha um grupo de pessoas que tenta mostrar a verdade, aí é descredibilizada pela mídia. A mídia vai em cima e fala, esse cara merece ser preso. Né? A violência no nosso país já é assustadora. Ela vai aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O desemprego vai só crescer. Empresas que você achava antes que eram grandes e tinham uma estrutura financeira por trás, capital de giro, estão falindo. O auxílio emergencial de 600, 1.200 reais, por enquanto é por 3 meses. Eu vejo pessoas comentar que isso poderia se estender até dezembro. Se o Brasil mentiu que não tinha dinheiro para a Previdência Social e mudou a Previdência Social, você acha que ele vai ter dinheiro para sustentar 55, 60 milhões de brasileiros? Por enquanto são só esses, né? E os que estão desempregados agora e que talvez nem conseguirão receber seguro-desemprego. Tem uma programação local no meu estado aqui, você pode assistir pela internet, chamada Alterosa. Tem um repórter chamado Stanley. O Stanley, ele apresenta o jornal da Alterosa de 13h15 e logo em seguida vem um comentarista de futebol que apresenta um outro jornal local que fala muito da violência, né, da realidade. O Stanley, ele fala abertamente sobre essa questão da gripe. Ele coloca em xeque os governos do Brasil e ele já falou abertamente que ele nem acredita nisso. E é um âncora, é um apresentador. Ele não se considera um jornalista, ele se considera um apresentador. Entenderam? Ele se considera
um apresentador, e ele fala abertamente. Se você quiser pesquisar na internet, coloca lá, Stanley da Alterosa. Eu esqueci o nome do programa dele, não me veio à mente não, porque minha mente agora está cansada. E a minha voz também. Mas você coloca lá Stanley, acho que ele é Stanley Rusman, Alterosa. Coloca lá, Alterosa Stanley. Né? E você vai ver a programação dele, o jornalismo dele. Ele falando sobre o coronavírus, ele colocando as dúvidas dele. Se fosse em qualquer emissora maior, e essa Alterosa é correspondente do SBT, se fosse uma emissora maior, ele já teria se demitido há muito tempo. Depois o Álvaro Damião, que é um excelentíssimo apresentador também, ele fala também e coloca em xeque a questão do coronavírus. E outros jornalistas aí Brasil afora também colocam a questão, mas são submissos, né, a um sistema. Então, infelizmente, você vai ter que sim sair de máscaras da sua casa. Infelizmente, você vai ter que seguir a ordem do governo municipal e estadual, tá? Você não pode ser um contraventor nesse sentido. Você tem que obedecer. Fica aqui minha orientação. Mas lá no final da esquina, a humanidade saberá da verdade. Quando o mundo explodir e os PhDs falarem a verdade para o mundo, quando o médico ele não se importar com a sua CRM e falar abertamente a verdade, quando o astrônomo falar abertamente a verdade, quando as pessoas ligadas ao governo abrir mão das suas vidas e falarem a verdade, o mundo começará a ser um lugar razoável. Não melhor, mas razoável. E é essa iniciativa que eu sei que vai acontecer, que vai despertar o mundo a fazer uma revolução. E através dessa revolução, vai haver a concretização final do governo mundial. As pessoas ficam assim, Carlos, quem é o governo mundial? O governo mundial é a ONU. O governo mundial é a OTAN. A ONU expressamente é que comanda o mundo. Ela é a ponte entre o governo B e o governo A. Ela comanda, ela manda e desmanda. A ONU. Tá entendendo? A ONU é o governo mundial. O Conselho da ONU é que vai editar as regras para o mundo. Hoje você pode rir disso. Mas o dia que faltar açúcar, arroz, verdura, carne na tua casa, pão para os teus filhos, eu quero ter o prazer de estar na sua frente e rir de você. Hoje você pode rir de mim, é seu direito. Mas amanhã eu vou rir, e vou rir e muito. Então, gente, procurem saber a verdadeira história. Procura saber a sua verdadeira história. Pesquisem sobre os Anunnakis. Eu vou enviar para vocês, com certeza você está me ouvindo e lendo o que a Débora transcreveu. Guarde esse texto para você. Imprima, encaderne. Entendeu? Pesquise sobre os Anunnakis. Pesquise sobre a história da humanidade. Você vai encontrar muitas pessoas falando várias coisas. Separe aquilo que há de melhor em cada coisa que você vê. Junta. Forma o teu próprio livro e aguarde os acontecimentos. Acredite em dias melhores para você. Porque não adianta você acreditar que o mundo será um lugar melhor, porque ele não vai ser. Eu não vou te enganar. Eu acho que você é homem e mulher o suficiente para compreender isso. Tá? Então, trabalhe,
estude, viva a sua vida como se nada disso existisse. Mas sempre com um pé na frente e outro atrás. Porque quando começar a acontecer tudo que vai acontecer, você vai ter suporte emocional, você vai ter suporte financeiro para poder ter uma válvula de escape para você e para sua família. Se aparecer alguém te pedindo dinheiro, até naquele último dia, fuja. Tá bom? Economize o seu dinheiro hoje para você escapar amanhã. Para você que mora no litoral, curta a praia, não fique com medo do mar, nem do maremoto, nem do tsunami. Porque se você demonstrar respeito pela natureza, a consciência da natureza está na água, na terra, no fogo e no ar, na vida vegetal e animal. Se você mostra respeito, não é mostrar perfeição, porque ninguém é perfeito, mas se você mostrar respeito pela natureza, você acha que ela vai te ofender? Não vai. Se você mostra respeito pela natureza, você acha que você vai morrer afogado? Não vai. Você acha que a terra vai te engolir? Não vai. Você acha que o fogo vai te afligir? Não vai. Você acha que a tempestade vai te matar? Não vai. Você acha que o animal que tem ferocidade vai te comer? Não vai. Quando você mostra respeito pela natureza, ela te compreende. E quando ela te compreende, você tem todos os benefícios que a Mastercard e a Visa não podem te oferecer. Mas a natureza sim. O nosso planeta, ele repudia os niburianos. Os niburianos não têm uma cadeira de assento nem na confederação, muito menos na federação. Eles foram sentenciados. Eles não podem explorar outros mundos. Eles podem sim fazer supervisão em outros mundos colonizados, mas fora isso nada. Quando eles entram aqui para alguma coisa, com consentimento, primeiro, da consciência do planeta, segundo, da federação, eles não podem tocar seus pés no chão. Eu pedi ao artista do grupo que desenhasse o meu encontro com Ea Enki as muitas vezes que ele esteve em Juiz de Fora comigo. Nesse desenho, você vai ver como Ea Enki é na atualidade. E você vai compreender por que quando eu fui a primeira vez em Nibiru, eu vi seres lagartos e seres com aparência humana como a minha e a sua, porém perfeitas. Então eu falei, artista, desenha Ea Enki com essa vestimenta, desenha ele dentro da pinha, coloque a asa na pinha, coloque um holograma na mão dele, mostra o sol, que é o nosso, e Nibiru. Ele desenhou. Então eu vou mandar para vocês 2 levas de conceito artístico, que é de minha autoria e que foi retratada pelo artista lá. Então, a primeira leva, a aparência dos niburianos desde a sua fundação, né? Desde o seu nascimento. No segundo desenho, que na verdade será o primeiro, né? Você vai ver Ea Enki na forma réptil, com traje
de peixe. O artista, ele desenhou o salão, a cadeira de Eaenk, atrás da cadeira a asa, e aquela asa não é da cadeira, aquela asa é móvel. Aquela asa que está na cadeira que você está vendo aí no desenho, ela acopla entre a cintura e o tórax dele e faz com que ele voe até a nave que esteja orbitando a mais ou menos uns 2.000 metros de altura. Então esse salão aí, retratado pelo artista, é um dos salões de Eridu. E eu pedi ao artista que colocasse uma tela que mostrasse somente o continente africano e o continente antártico anexado ao continente africano e colocasse ali para mostrar para você que naquela época no nosso planeta o único continente que era visível era o africano e o antártico, como eu já expliquei muitas vezes. E ele retratou muito bem. Você vai ver na mão de Eaenk a bolsinha dele, tá? Você vai ver como ele realmente era desde o seu nascimento. Ele tem cauda, tá? A cauda dele é anexado dentro da cauda do peixe, que é a vestimenta dos Anunnakis até o dia de hoje, dos Neburianos, né? Porque falar Anunnaki é muito... A palavra Anunnaki não significa uma civilização, significa aquele que do céu vem à terra, né? Então todo aquele que entrar de outro planeta aqui é um Anunnaki, não é verdade? Então os Neburianos, né? Às vezes eu escapo e não quero de jeito nenhum que sua mente seja confundida. Então os Neburianos, a vestimenta deles tá entre essas, tá? Então com o passar do tempo, gente, para finalizar, porque minha garganta tá muito cansada, eu tô tossindo muito por causa... Aí, ó. Minha garganta tá muito seca e a minha voz tá fraca, tá quase não saindo mais. Os Anunnakis, né, os Neburianos, os Anunnakis de Nibiru, né, eles, depois que foram expulsos daqui, que eu falei no áudio, Eaenk se alterou geneticamente usando a mesclagem do Hayazin na sua mesclagem do RNA e DNA. E o tempo foi passando, ele foi tendo mudanças no corpo até chegar a essa imagem que você está vendo dele aí. Então hoje ele é uma pessoa que tem traços dos Hayazins. A maioria dos Neburianos tem barba. Na barba dele tem aquelas argolas, né? E aquelas... Tem argolas, tipo fivelas também. E tipo anilhas também. Alguns usam cabelo grande, outros não. Alguns é careca, outros não. Mas eles sempre carregam neles, independente da alteração genética que Enki fez. E depois que ele fez essa alteração genética, foi para honrar aquilo que ele tinha desonrado, que foi os Hayazins. Ficou ainda os traços répteis. Então no desenho aí você está vendo aí que a pele dele, em algumas partes, né, como na pele, no rosto, no braço, tem escamas. E os olhos dele é um olho réptil. Então, nenhum Neburiano lá, ele é 100% anti-réptil, né? Alguns têm mãos réptil, outros têm cabeça réptil com corpo humano, como o nosso. Então cada um foi se adequando, geneticamente falando, àquilo que propiciava a alteração, porque cada genética, cada código genético, ele carrega uma matriz, e essa matriz é a base de códigos, né? Então Enki chegou a essa aparência, e Nana, como nasceu aqui,
ela já nasceu com aparência réptil, mas mesclada com a parte Hayazin. Quando eu falar parte Hayazin, eu me refiro à nossa aparência humana, tá? E depois dessa alteração genética, ela ficou muito mais perfeita, com pouco traço réptil. O traço está mais na palma da mão e nos olhos. Eaenk, no seu nascimento, ele tinha asas. Ele removeu essas asas cirurgicamente falando, tá? E alguns emissários que foram convidados, né, a ir para Nibiru. Lembrando que Nibiru, os niburianos, eu não vou falar o nome deles da civilização, porque soaria muito engraçado, né? Então os niburianos, eles não têm nenhum poder para escolher ninguém, mas desde a antiguidade teve aqueles, né, que passaram a ser convidados a morar em Nibiru. E esses tiveram acesso entre Nibiru e o planeta Eleap, por serem nascidos aqui. Então eles têm passe livre. E na antiguidade, depois da ida dos Anunnakis, aqueles que ficaram e foram para combater, né, os reis. Então vamos lá, para você entender, para não confundir sua mente e para eu finalizar o meu áudio. Um exemplo: eu sou daquela época, tá? Eu fui convidado por Enki e fui morar em Nibiru. Então, a cada ciclo, eu volto para esse planeta para visitar. Então eu sou um ser humano residente de Nibiru, ok? Então, como eu sou o único que pode ter o passe livre de ir e vir a hora que quiser, pelo fato de ser filho também de Eleap, isso aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Esses que no passado foram convidados a morar de forma permanente em Nibiru, eles passaram a colaborar com o plano de destruição daqueles que ficaram. Então, aqueles que foram escolhidos depois que os niburianos não hostis tiveram que dormir, esses representantes que eram dessa era de 500 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, tá? Eles, por terem adquirido o status da imortalidade, não pela questão corpórea biológica, mas pela questão de ter a capacidade de transmitir a consciência para um outro corpo mais novo, mas que carrega as características, né, de uma vida anterior, né? Então sempre o corpo é duplicado. É um corpo igual, que carrega os traços da originalidade, porém com a mesma consciência. Aí aquele corpo, de acordo com os anos, ele envelhece, entenderam? E ali ele é descartado e outro corpo já está pronto para armazenar aquela consciência. Então pode se considerar imortais por esse sentido, não pelo sentido biológico, mas pelo sentido de transferência de consciência. Então eles vieram para cá por serem filhos de Eleap, convenceram alguns reis que mais tarde caíram, né, a lutar contra aquela raça hostil que estava comandando por debaixo da terra, né? Então, se você juntar aquilo que eu falei na primeira parte, na segunda parte, nessa última, você vai chegar a um denominador comum. E por causa deles, nessa altura, Eaenk já estava se alterando geneticamente. Então, esses emissários de Eleap, que tinham ido morar em Nibiru por vontade própria e voltado aqui para ser os mensageiros dos niburianos, eles passaram a desejar que os sumérios representassem os niburianos não com característica réptil, que para eles era um vergonhoso a partir do pressuposto da questão de uma raça réptil ter corrompido a nossa descendência. Deu para você entender e fazer a ligação aí na história? Então por isso que hoje as imagens, né, sumérias, você vai ver aqueles homens musculosos com a pinha na mão apontada, com aquela bolsinha na mão, com asas nas costas, porque essa representação sumeriana, ela é por parte da narrativa daqueles que
há 300 mil, 400 mil anos atrás, a partir daquela época que eu estou falando, passaram a retratá-los e pedir àqueles artistas, né, daquela época que destruísse todas as imagens répteis, tá? E criassem a nova imagem que tem hoje. Então por isso que você às vezes vai ver documentários e você vai ficar assim, poxa, então os niburianos eles são o quê? Répteis ou humanos? Por que que eu vi um documentário que mostra uma estatueta réptil amamentando um filho, e outro documentário eu vejo falar que os Anunnakis são seres de outra forma? Então é por isso. Deu para você entender? Por isso que há duas representações acerca dos niburianos. Então aquela característica réptil, ela foi banida, ela foi destruída na antiguidade. É a introdução da nova figura deles, que é essa que quando você pesquisar aí Anunnaki, e lá em imagem vai ver várias representações Anunnakis, né? Eles com a cabeça de pássaro, não significa que ele é uma cabeça de pássaro, tá? Aquilo ali é uma roupagem por cima da cabeça, como é a roupagem do peixe, conforme você também vai ver em muitas imagens sumérias. Então quando você vê aquele ser lá forte, né, musculoso, é a retratação dos Anunnakis hoje, né? Então, a pedido de Anu e de Antum e do Conselho Niburiano, eles não queriam deixar essa imagem réptil, né, que mais tarde foi tida como diabo, demônio, inimigo da humanidade. Então foi destruída essas imagens, algumas foram mantidas, como vocês veem ao longo da história, algumas imagens representando os deuses répteis, né, que são os próprios niburianos, e você vai ver também, entre uma imagem e outra, seres com aparência humana como eu e você. Tá? Então, espero que você tenha entendido aí essa parte. Por isso que eu pedi ao artista aqui do grupo que retratasse Enki na versão réptil e ele na versão atual. Se você olhar ele na versão atual, que é essa que você está vendo aí pela imagem, ele dentro da pinha e a pinha com a asa alada, e você introduzir essa imagem a uma imagem sumeriana, você vai ver que é idêntica, tá? A única coisa que o artista não colocou aí, porque eu não quis que ele colocasse, foi o capacete, tá? Que é aquele que você vai ver também nas imagens sumérias. Já a versão réptil, eu pedi que ele colocasse com a roupagem de peixe, que é a roupagem que eles usam, inclusive, até os dias de hoje. Então você vai ver aí duas figuras distintas. A mesma pessoa com alterações na genética. Deu para vocês entenderem? Então, assim, espero que vocês tenham gostado aí do trabalho do artista, né? Da primeira e da segunda versão de Enki. Quando falarem que os Anunnakis são ruins, observem, filtrem o que falarem, pesquisem. Você não precisa vir me perguntar, porque a partir do momento que você me pergunta, porque você cria uma dependência. Eu não quero que você seja dependente de mim, eu quero que você seja independente até de você mesmo, tá? E eu quero que você entenda o porquê que o mundo passou por tudo isso que passou. E eu sou um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Tá entendendo? E essas peças eu tenho dado do primeiro vídeo até o vídeo de número 151. As minhas 1 milhão de peças que eu sou está no vídeo número 1 e no vídeo 151. É você que vai ter o desejo próprio, se quiser, de montar essas peças. Dentro da minha história você pode criar o seu resumo. Você pode compartilhar esse resumo que você fizer da minha história. Com a minha autorização você pode fazer isso. Você pode usar a minha experiência de vida para você se enquadrar na sua própria. Você pode ser uma pessoa melhor, se assim você quiser. Não fale mentira. Não engane as pessoas. Não minta para si mesmo. Não seja inimigo
da própria espécie. Não levante por aí falso testemunho. Não fique denigrindo a imagem de ninguém. Se você não concorda com o que a pessoa fala, vá embora e não olhe para trás. Se você concorda, mas com o pé atrás, fica e ouça. O que servir para você, você leva. Se te venderem algo acerca de alienígenas, pula fora. Fuja. Se te pedirem dinheiro para construir bunker, fuja também. Tá entendendo? Tá entendendo? Agora, se você vê uma pessoa passar necessidade, tenha coragem de pedir ajuda a essas outras pessoas para que ajude essas pessoas. Isso se chama ser compreensivo. A nossa missão é sempre ajudar, não com emoção, e sim pela razão. E se você tiver dúvida acerca do que você possa fazer pelo seu vizinho, peça orientação à natureza e à consciência existencial. Beleza? De antemão, eu agradeço a todas as pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Obrigado por ter levado comida a essas pessoas. Obrigado por ter pagado o aluguel dessas pessoas. Obrigado por ter tirado essas pessoas da luz, tirado essas pessoas da falta de luz, né, e da falta d'água. Você mostra para mim que você é e sabe ser humano, independente dos seus 999 defeitos. Bem-vindo ao grupo dos 999 defeitos. Porque o maior deles você mostrou para si mesmo quando você se doou para o seu próximo, sem que ele te oferecesse nada em troca. Isso que é importante. Se todo ser humano fosse assim, todos teriam casa própria, todos trabalhariam para o bem comum, não existiria o capitalismo, existiria o corporativismo de uma comunidade que se ajuda uma a outra. Muito obrigado por tudo que vocês fazem e obrigado por tudo que ainda vocês farão. Se cortarem a água aí do seu vizinho, joga a mangueira do lado da casa dele e fala assim: vizinho, sua água foi cortada? Foi. Eu não tenho dinheiro para pagar a sua conta não. Mas aqui, ó, tô te mandando a mangueira aí, coloca ela dentro da sua caixa d'água e vamos encher a sua caixa d'água. Isso é ser humano. Ser humano é não deixar que ninguém te engane. Não deixar que ninguém roube o seu dinheiro. Não deixar que ninguém te venda bugigangas. Ser humano é saber viver consigo mesmo e saber viver em prol de outrem. Nunca pela emoção, e sim pela razão. No mais, pessoal, muito obrigado. Agora são 20 horas e 36 minutos. Eu vou fazer a separação das imagens. O artista ficou de me entregar às 20 horas, né? A imagem final de alguns ajustes que ele ia fazer. Então eu optei por mais cedo, né? Que era às 16 horas e 40, gravar os primeiros áudios. E a minha voz agora está cansada. A minha garganta está raspando porque eu conversei demais. E eu evitei muito beber água para não ter que interromper áudio para ir usar o banheiro, né? Então, é isso aí. Eu vou usar aqui uma frase que pode parecer ridículo aos olhos dos idiotas, né? Mas é uma frase que está em um dos filmes dos Transformers, que é dita pelo Optimus Prime. Pode parecer ridículo isso, mas o que serve para mim e me motiva, eu passo para frente. Nessa frase, que é uma frase final do filme, esse robô, né, ele diz assim, que a humanidade, que o ser humano em particular, é muito mais do que os olhos podem ver. Tente procurar aí a propriedade de cada palavra, de cada letra que formou essas palavras aí.
e você vai entender o significado para tudo. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, tá? E até o próximo áudio. Se não for ainda essa semana, eu já desejo para vocês um ótimo final de semana. E no domingo, né, um ótimo início de semana. Abraço a todos.